O servo do Senhor nesta noite, pastor Douglas, nós palmas para Jesus. Ele está pregando a palavra de Deus, orando por todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde o pastor Gabriel, que está na direção deste culto nesta noite. Aleluia. Sentimos a graça de Deus neste lugar, meu irmão. A presença do Senhor está neste lugar. Aleluia, porque tem adoração. Aleluia, tem adorador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a sua Bíblia no Evangelho, Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, meus irmãos. Versículo de número 10. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 10. Nós vamos ler aqui alguns versículos. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Podem sentar em nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sempre adorando e exaltando ao nome do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, está bom demais este lugar. Aleluia. A gente gostaria que tivesse outra apresentação como essa, porque é tremenda a aplicação da palavra através de uma apresentação. Fiquem todos que aqui estão entender a importância de manter a luz acesa, a importância de se preocupar e ter azeite de reserva, irmão. A qualquer momento o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Aleluia. Nós somos daqueles que estão esperando, mas esperando com prudência. Quem é da glória a Deus? Quem está esperando com prudência da glória a Deus? Amém? O prudente, irmão, ele se preocupa em manter a luz acesa e se preocupa que não falte azeite. Meus irmãos, para nós falarmos nesta noite a respeito do nascimento de Jesus neste dia, aleluia, neste culto de quinta-feira, é necessário nós, meus irmãos, entender que a palavra do Senhor diz que antes era o Verbo. Antes era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Antes era. A vida antes do nascimento de Jesus é uma. A vida após o nascimento de Jesus é outra. Nós sabemos, irmão, que o nascimento de Jesus era um grande propósito de Deus, um projeto de Deus para a salvação, para a redenção de toda a humanidade. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, que Deus amou ao mundo de uma tal maneira, Jesus morreu por todos, mas a salvação é para aqueles que nele creem. A palavra do Senhor diz, irmão, que antes era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus, irmão, vai cumprir a sua palavra, o Verbo, as profecias. E a Bíblia diz, irmão, que Deus enviou um anjo chamado Gabriel. Foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Quando o anjo Gabriel, irmão, entra onde Maria está, a Bíblia diz que ele diz: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo.
Deus estava a cumprir um grande projeto de salvação, de redenção para a humanidade. Mas isso exige o nascimento de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, irmão, que Deus envia o anjo Gabriel até a cidade de Nazaré para ali conversar com uma virgem que a palavra do Senhor diz que estava desposada com certo homem chamado José. Desposada, estava noiva, estava para se casar. E a Bíblia diz, irmão, que o anjo do Senhor, ao entregar a mensagem, diz: alegra-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Deus envia o anjo Gabriel, meus irmãos, para falar para Maria o que Deus estava para fazer. Ela poderia dizer sim ou poderia dizer não, mas ela resolveu aceitar, irmão, o projeto de Deus na vida dela, ser mãe do Filho de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que o anjo disse que ela era muito favorecida e que o que Deus estava para fazer era motivo de alegria. Ser favorecida, ser escolhida, irmão, dentre todas as mulheres que viviam na terra, no meio do povo de Israel, é claro que é descendência de Abraão, mas ela foi muito favorecida, ela foi a escolhida de Deus, irmão, para gerar o Filho de Deus, para ser mãe do Filho de Deus, para ser mãe de Jesus. Deus está falando, irmão, através do anjo, entregando o recado de Deus para Maria, e Maria, irmão, começa a ouvir o que o anjo tem para falar, e o anjo começa a exaltar o filho que iria nascer, e diz: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria diz: mas como será isso? Eu não tenho relação com homem algum. Como posso eu engravidar? E ela estava desposada, ela estava noiva com José. Mas Deus disse que o Espírito Santo, irmão, envolveria ela, e seria gerado nela o Filho de Deus pelo poder do Altíssimo. Por isso que Jesus é santo, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em uma mulher virgem. Aleluia. E ali, meus irmãos, nós começamos a entender que Deus, irmão, ele fala com Maria, mas Maria tinha uma preocupação, que era o seu esposo. E ela, irmão, ficaria grávida pelo Espírito Santo, e seria ela a mãe de Jesus. Quando José descobre que Maria está grávida, irmão, Deus falou com Maria, mas Deus ainda não havia falado com José. E a Bíblia diz, irmão, que José, sendo justo, ao descobrir que Maria estava grávida, resolveu deixá-la secretamente. Mas a palavra do Senhor diz que Deus também falou com José. E enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Deus acalma a José, e Deus fala para ele, irmão, que o que está gerado em Maria é do Espírito Santo, e mais, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pela boca do Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus fala em sonho com José, irmão, a respeito do que estava acontecendo com Maria, e de que tudo aquilo que estava acontecendo, irmão, isso era a obra de Deus. E isso acalma José. Até que Jesus viesse a nascer, José não conheceu a Maria. Eles casaram, irmão, mas até que Jesus nascesse não tiveram relação nenhuma, porque Jesus, irmão, era gerado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, irmão, quando Deus fala com José em sonho,
Deus fala: Ele salvará o seu povo do pecado deles. Eu quero apresentar aos irmãos aqui, irmão, qual é o propósito do nascimento de Jesus? É salvar o povo do pecado deles. O Verbo se fez carne. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo para nascer. Deus, irmão, nascer em carne para que o povo de Deus possa ser salvo. O propósito do nascimento de Jesus é a salvação de todo homem, salvos do pecado deles. Jesus nasceu para que o povo fosse salvo dos pecados. Desde o nascimento até a morte de Cristo, irmão. Este sempre foi o propósito de Deus, nos salvar dos nossos pecados. Porque antes de Cristo, a humanidade caminhava, irmão, caminhava num rumo perdido, caminhava, irmão, conforme os seus pecados, caminhando para o abismo. Mas depois de Cristo, se abre uma oportunidade de salvação, de perdão de pecados. Não há necessidade do ser humano permanecer no erro ou permanecer no pecado, porque Jesus Cristo nasceu para nos salvar dos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Por mais que alguém diga: eu não tenho força, quando Deus fala, irmão, com José, Ele diz: Ele se chamará Jesus. Também se cumpre a profecia, o que foi dito por intermédio do profeta. O nome dele é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus está comigo. Deus está contigo. Jesus está comigo. Jesus está contigo. Aleluia. Se nesta noite, meus irmãos, você sente o Senhor contigo aí, alegra-te e dá glória ao nome do Senhor. O propósito do céu, escute só, e é algo, irmão, que muitas vezes não gera tanta alegria na terra. O nascimento de Jesus, conforme está na Bíblia, eu quero focar nesse propósito somente, irmão, era a salvação do povo, porque a Bíblia diz em Mateus 1:21, Ele salvará o seu povo do pecado deles. O anjo disse: alegria para todo o povo, porque nasceu o Salvador, que é Cristo. Vocês percebem que a mensagem do céu, na boca dos anjos, a respeito do nascimento de Jesus, e o que gerava alegria no céu, é o nascimento de Cristo para a salvação de todos. Se você quer dizer, o nascimento de Jesus para a salvação de todos, salvação do pecado deles. E o céu manifesta, irmão, essa mensagem de salvação com alegria. O céu manifesta essa mensagem de salvação com alegria. E a Bíblia, irmão, diz, eu quero citar aqui duas profecias, irmão, a respeito de Jesus. A primeira é: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será grande e será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A virgem conceber. A segunda, irmão, está em Miqueias 5:2, que diz: e tu, Belém, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cuja origem são desde os tempos antigos, desde a eternidade. De ti, Belém. Mas nós sabemos, irmão, que José morava em Nazaré. Mas a Bíblia diz, irmão, que naquele tempo houve um recenseamento, uma contagem do povo. E após, irmão, ter entregue a mensagem do anjo Gabriel, Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. E ela estava grávida, irmão. E a Bíblia diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Percebam que, irmão, o governo que governava neste tempo
levantou um recenseamento para que cada um voltasse à sua cidade para a contagem. E nessa de voltar para a sua cidade, irmão, Maria está grávida e Jesus já está quase nascendo. Só que a profecia de Miqueias diz que nasceria de Belém. Nasceria de Belém, irmão. Eu vou ler aqui a profecia que eu separei. E tu, Belém, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cuja origem são desde os tempos antigos. José está vivendo com Maria em Nazaré, porque este é o lugar onde ele trabalha, este é o lugar onde ele vive. Mas o governo da terra se movimenta, sem saber que o próprio Deus está agindo para que se cumpra aquilo que ele disse. E o governo resolve fazer a contagem dos cidadãos, e José tem que ir até Belém, porque ele é de lá. Só que Jesus, irmão, também tem que nascer em Belém. Aleluia. Poderia nascer em Nazaré? Não poderia, porque foi profetizado. Nós não podemos deixar passar, irmão, as profecias. Nós não podemos deixar passar aquilo que Deus disse, porque quando Deus fala, irmão, para que se cumpra a palavra do Senhor, até o governo da terra Ele usa, para que se cumpra aquilo que Deus, o governo se reúne pensando, nós estamos resolvendo, mas Deus está dizendo, não, é eu que estou agindo para cumprir os meus propósitos na terra. Aleluia. A palavra do Senhor diz, irmão, que houve esse recenseamento, e José, irmão, teve que ir para Belém. E a Bíblia diz, irmão, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E olha o que diz o versículo 6: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles numa hospedaria. José, ele vai, irmão, para Belém, e quando ele chega lá, irmão, é claro que como o pai, ele começa a procurar um lugar para ficar. Ele começa a bater nas hospedarias, irmão, para ver se tem lugar, porque ele tem que ficar ali por causa desse recenseamento. Mas Maria, irmão, está prestes a dar à luz, e José está preocupado, irmão. Ele precisa de um lugar para ficar. Mas é claro que por causa da contagem, as pessoas que se movimentaram para lá, alguns de repente não foram antes, se movimentaram antes, e lotou a hospedaria, as hospedarias, e não tinha mais lugar. Então por isso, irmão, é que eles foram parar numa estrebaria. E ali, meus irmãos, deu as dores em Maria. Aleluia. Irmão, não tem como nós não imaginar que nesse momento Deus, irmão, não está olhando para esse acontecimento. Vocês vão perceber que o povo de Belém, os donos da hospedaria, até porque não tinha lugar, fecharam as portas e não se importaram com aquela mulher grávida e que estava para nascer qualquer barrigão, irmão. Alguém vai dizer, não, a senhora está grávida, a senhora fica aqui que eu dou um jeito. Não, irmão, ninguém fez isso, irmão, porque não se importaram muito com eles, irmão, e deram lugar para eles ficarem numa estrebaria. Mas só que lá do céu é o que Deus está olhando, irmão. E quando eles estão ali, Maria dá a luz ao seu filho, ela dá a luz a Jesus, e coloca Jesus, irmão, numa manjedoura, e enfaixa Jesus em panos, irmão. A alegria do céu a respeito do nascimento de Cristo na terra é tão grande, que por causa do nascimento de Jesus, o céu está se movimentando na terra. As portas das hospedarias estão fechadas. As pessoas não estão se importando, irmão, com aquela mulher que está grávida. Não estão se importando com aqueles que estão ali na estrebaria. Mas o céu está em movimento na terra. Os anjos do Senhor estavam na terra, irmão, voando, passeando, se alegrando, entregando o recado. Porque quando a terra, nós precisamos entender que nós somos a terra. Nós somos pó.
Nós somos pó, fomos criados da terra, irmão, né? A terra, irmão, muitas vezes não se importa com os projetos de Deus. Quando eu falo a terra, eu digo as pessoas não se importam com o projeto de Deus. E falar sobre salvação também não gera alegria nas pessoas. Mas o nascimento de Cristo, irmão, é para a salvação de todo o povo. E Jesus nasceu, conforme diz a luz da Bíblia, nasceu para nos salvar do quê? Dos nossos pecados, irmão. Dos nossos pecados, segundo a palavra dos próprios anjos que entregavam mensagem na terra, irmão. E entregavam com alegria. Mas a terra, irmão, não está festejando, mas o céu está em movimento. Porque o Filho de Deus está nascendo. E a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus nasce, Deus olhou e viu 3 pastores que estavam trabalhando. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá. E o anjo, quando chegou até os pastores, irmão, entregou uma mensagem. Escute a mensagem. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, que é de grande alegria. Os pastores estavam trabalhando de noite. Quando falta luz, não tem luz nenhuma nos postes, não tem luz nenhuma. Você pode perceber, irmão, que quando falta luz, que apaga tudo, a gente percebe o que está iluminando naquele momento. E nós temos o costume de olhar para o céu. As pessoas têm o costume de olhar para o céu, de olhar para as estrelas, né? E a Bíblia diz que nós crentes temos que olhar para o céu, irmão. O crente tem que olhar para o céu, ele tem que olhar para o céu, irmão. O nosso Deus, nosso Redentor, nosso Senhor está lá, e lá é o nosso lugar a qualquer momento, irmão. O crente tem que olhar para o céu. Imagina os pastores trabalhando, irmão, aquela escuridão, e eles olhando para o céu, porque trabalhavam 3 pastores, porque enquanto um cuidava, os outros cansavam, trocavam o turno, e assim eles trabalhavam, por isso que eram 3 pastores trabalhando, cuidando do rebanho. Mas a Bíblia diz que naquele dia apareceu um anjo, olhou para os 3 pastores, apareceu um anjo lá, irmão. Quando aparece um anjo, irmão, não é mais a luz das estrelas ou da lua que está iluminando, mas é uma glória, uma presença gloriosa que os pastores estão vivendo, que eles estão vendo ali. E aqueles anjos, irmão, vão até ali para anunciar aos pastores uma mensagem. E da boca do anjo sai: não temais. É claro, porque eles temeram, irmão, o sobrenatural se manifestou. Mas o anjo diz: não temais, eis que vos trago boa nova. Eis que eu trago para vocês uma boa notícia. Eis que eu trago para vocês uma boa notícia. O anjo disse: de grande alegria. Eu trago para vocês uma boa notícia, uma boa nova, que é de grande alegria. Mas quem está feliz? Os anjos. A mensagem para os pastores é para que a alegria do céu entre no coração dos homens que estão na terra. Mas a alegria que o céu está manifestando com o nascimento do Salvador só vai entrar no coração daqueles que ainda querem ser salvos. A alegria da mensagem da salvação que os anjos estão entregando com alegria só vai alegrar o coração daqueles que querem ser salvos. A mensagem da salvação só vai alegrar o coração daqueles que querem ser salvos. O nascimento de Jesus Cristo só vai alegrar o coração daqueles que querem ser salvos. Se tem crente aqui que quer ser salvo, dá glória ao nome do Senhor com alegria, porque esta mensagem é uma mensagem de alegria, é uma boa nova. Aleluia! E a Bíblia diz, irmão, que o anjo disse: de grande alegria, e que será para todo o povo. E continua: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Viu? Quando eles perguntassem assim, ó, grande alegria, mas por que a grande alegria? O que gera alegria em vocês nesta noite é saber que o Salvador nasceu. O motivo da alegria de vocês nessa noite é saber que o Salvador nasceu. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus
de alegria para vocês, o anjo começa a entregar. Meus irmãos, o céu está feliz, porque eu penso, irmão, a respeito da terra e a respeito do céu. Com certeza, dentro de tudo que nós lemos e ouvimos e vemos muitas vezes, não em série, em filme, em relação à palavra de Deus, fica bem claro para nós que o céu nos quer lá. E isso é real e é verdadeiro. Por isso que o céu manifesta alegria em abrir oportunidade para os homens que estão na terra. E os homens que estão na terra devem se alegrar, porque o céu se alegrou. Devem se alegrar porque Jesus nasceu. Devem se alegrar porque o pecado já não reina mais em nossa vida. Devem se alegrar porque Deus está conosco. Aleluia, glória a Deus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Vocês vão procurar, escute isso aqui, meus irmãos. A mensagem que o anjo entrega é uma mensagem de tristeza, é uma mensagem de alegria, só de alegria. É uma mensagem só de alegria, irmão? Não, é uma mensagem de grande alegria. Alegre você pode até estar hoje, mas o nascimento de Jesus é uma grande alegria. O nascimento de Jesus, irmão, é o fim do reino das trevas. Aleluia. Antes era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, irmão, mas agora ele nasce. Aleluia. A serpente prepara a sua cabeça para ser esmagada. Aleluia. Glória a Deus. O mundo espiritual, irmão, eu creio que naquela noite não estava assim, vendo aquele movimento de anjo no céu. Irmão, não era o anjo Gabriel entregando mensagem, mas passando-se os mesmos nascimentos de Jesus, irmão. Não tinha só um anjo trazendo mensagem, era o céu se comunicando com a terra. Aleluia. Era o céu se alegrando na terra. E a Bíblia diz, irmão, que depois daquele anjo falar com os pastores, a Bíblia diz que aparece uma milícia de anjo, aleluia, louvando e adorando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aleluia. Quando o céu se movimenta em favor dos homens na terra, as trevas sabem que o seu poder está chegando ao fim. Se tem crente que se alegra com a mensagem do nascimento de Jesus, saiba nesta noite que o teu Salvador nasceu, o teu Salvador vive, e a qualquer momento Ele virá te buscar conforme Ele falou, porque a sua palavra é fiel, é verdadeira. O motivo do nascimento de Jesus: primeiro, o propósito é a salvação de todos os homens. Segundo, ao saber, irmão, que Jesus nasceu para nos salvar dos nossos pecados, isso deve ser motivo de alegria para todos aqueles que não querem permanecer no pecado. Vocês viram isso? Porque o céu se alegra com a mensagem. E tem gente que pensa: Jesus nem era para ter vindo, a vida é tão boa aqui. Porque a terra, irmão, tem muita gente na terra que não se alegra com o propósito do céu, mas a igreja se alegra com o propósito do céu. A igreja se alegra com os projetos de Deus. A igreja se alegra com a palavra de Deus. A igreja se alegra com Jesus. A igreja se alegra com o Espírito Santo. A igreja se alegra no amor do Pai. Aleluia. Nós nos alegramos. Aleluia. E a Bíblia diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu. Depois que eles recebem a mensagem, irmão, do céu, a respeito do Salvador que nasceu, os anjos recebem a mensagem do céu a respeito do Salvador que nasceu, o lugar onde ele está. Quem é o Salvador? Está deitado numa manjedoura, está envolto de panos. Agora, irmão,
mas é os pastores que estão dizendo assim: vamos lá, glória a Deus, vamos buscar o Salvador, aleluia, vamos conhecê-lo, aleluia, glória a Deus. Depois que eu recebo esta palavra, eu não posso ficar aqui sentado. Depois que eu recebo esta mensagem, eu não posso ficar aqui sentado, mas depois desta palavra eu vou buscar, depois dessa mensagem eu vou me movimentar, porque essa palavra é uma palavra de alegria, essa palavra é uma palavra que restaura, é uma palavra de ânimo, é uma palavra, irmão, que edifica e que nos dá força, é uma palavra, irmão, que nos levanta, é uma palavra, irmão, que nos faz acreditar no futuro. O nascimento de Jesus é tudo isso, irmão. Aleluia. E aí, pastor, como é que eles fizeram? Eles abandonaram o seu rebanho? É claro que não, irmão. Com certeza eles organizaram tudo, irmão. Deixaram tudo tranquilo. Mas se Deus estava falando com eles, eles podiam sair para buscar, porque o que eles estavam fazendo ali, Deus ia cuidar. Aleluia. Se Deus está chamando eles, se Deus deu a descrição, se Deus falou onde está, se Deus falou, irmão, como Ele está, se Deus apontou o caminho, eles podem sair para buscar, porque enquanto eles buscam, Deus está guardando o trabalho deles. Enquanto eles buscam, Deus está guardando as responsabilidades dele. E não chega de nós dizer: não deu para mim ir, não, e não dá para ir sim. Sabe por quê? Porque enquanto você busca, Deus guarda. Enquanto você sai para buscar o Salvador, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando dos teus negócios, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando. Se você acredita nesta palavra, toma posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não vou poder ir, não, você pode sim, porque Ele já te apontou o caminho. Amém? Amém. Os anjos não voltam para o céu, irmão. Uma milícia de anjos. A Bíblia diz que apareceu subitamente uma milícia, uma multidão de anjos louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus. Que tanta alegria se eles já estão no céu, que tanta alegria se eles podem mudar do céu. A alegria deles é tão real, tão verdadeiro, né, irmão? Tão verdadeiro. O céu é tão verdadeiro. O nosso Senhor é tão... A alegria dos anjos, irmão, de louvarem a Deus, e quando eles vão embora assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Glória a Deus. Deus quer bem. A alegria, irmão, de quem volta para o céu. A alegria, irmão, pela oportunidade que se abriu na terra. A alegria dos anjos, irmão, de saber que o Salvador nasceu para nos salvar dos nossos pecados. E nas promessas de Deus, irmão, a promessa que nós temos é de um dia estar no céu. A alegria do céu, irmão, essa alegria do céu de quem conhece. A gente olha para a terra e vê tanto sofrimento. A gente olha para a terra e vê o que fizeram com Jesus, que é cidadão do céu. A gente olha para a terra e vê o que fizeram aqui na terra com os profetas, irmão, que anunciaram o céu. A gente olha para a terra e vê o que fazem com as pessoas que anunciam o céu aqui na terra, irmão. Mas nós olhamos, irmão, para o céu e vimos a alegria, porque a terra nos aponta sofrimento, a terra nos aponta condenação, a terra nos aponta, irmão, cada vez mais, irmão, caminhando rumo ao abismo. Mas o céu se alegra, o céu se alegra, porque no céu não entra esse tipo de sentimento. Vocês podem olhar, irmão, para aqueles que se contemplam ainda com a terra, com aqueles que ainda cogitam em dois pensamentos a respeito do céu e da terra. Agora olhe para a terra e vê o que a terra fez com o cidadão do céu. Agora olhe para o céu e vê o que o céu fez com a terra. Enquanto a terra mata quem fala do céu, o céu abre a porta para quem quer sair da terra. O céu é verdadeiro. No céu tem amor verdadeiro. No céu, irmão, tem sentimento verdadeiro. No céu está aquele que te quer bem.
selo lá. A terra vai fazer de tudo para te manter aqui. A terra vai fazer de tudo para atrapalhar o teu relacionamento com o céu. Mas o céu já se movimentou em teu favor. A boa mensagem já chegou ao teu ouvido. A alegria já está no teu coração. Aleluia. E a terra não tem mais poder sobre a tua vida. O mal que está na terra não tem mais poder sobre a tua vida. Satanás já não tem mais poder sobre a tua vida. Por quê, pastor? Porque o Salvador já nasceu. Aleluia. O Espírito Santo já agiu. A mensagem já chegou ao teu ouvido, a mensagem já desceu ao teu coração. Glória a Deus. O que te alegra? Eu só estou apontando para os irmãos aqui. As profecias se cumpriram a respeito de Cristo. O nascimento de Cristo, a Virgem nasceu da Virgem, né? O nascimento de Jesus a respeito do lugar. O governo se movimenta, ele nasce onde ele tem que nascer. Ele morre como tem que morrer. Ele ressuscita como tem que ressuscitar. Só falta ele voltar, como ele disse. A alegria do céu é voltar para nos buscar, irmão. Aleluia. Vamos falar dessa alegria que o céu manifestou tão sinceramente aqui. E cadê a tua alegria? Cadê a tua alegria de ouvir a mensagem do céu? Cadê a tua alegria, irmão, de entender aqui? Olha a peça que foi feita. Você viu só? Quem ficou para trás, irmão? Enquanto os que entram para as bodas estão alegres, os que ficaram manifestam um sentimento de por que eu perdi esta oportunidade. E a Bíblia diz, irmão, que ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos lá conhecer? Vamos. Vamos lá conhecer? Vamos. Os três. Que bênção, né, irmão? Imagine só. Como é que eles devem ter? Como será que eles vão? Eu caminhando pelo caminho. Como será que eles vão caminhando? Qual será a conversa? Com certeza, irmão, estão falando a respeito daquilo que aconteceu do mistério. Estão falando a respeito dos anjos, estão falando a respeito da palavra, e eles vão com pastores com seus cajados, e eles vão ao encontro de Jesus, de Maria e de José, e foram apressadamente, porque quando se recebe uma palavra de salvação, não se deixa para depois. Quando se entende, meus irmãos, qual é o propósito de Deus, de Jesus ter nascido? Salvar o povo dos pecados deles. Não se deixa para depois. Só para mim dar um exemplo rápido. Jesus fala embaixo da árvore onde está Zaqueu. Ele dá atenção para Zaqueu e fala assim: desce depressa, porque Deus tem pressa na salvação. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Depressa. Falta uma palavra aí. A Bíblia diz que Zaqueu desceu a toda pressa, mais do que depressa. Zaqueu desceu quando Jesus chamou. Glória a Deus mesmo. Quando ele recebe a mensagem de Jesus dizendo: eu quero pousar na tua casa. O Salvador quer pousar na casa de Zaqueu. Jesus fala: desce depressa. Zaqueu desceu toda a pressa. Aleluia! Porque Jesus quer pousar na casa dele. A Bíblia diz, irmão, aqui a respeito dos anjos a mesma coisa. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Quando eles chegaram lá, irmão, encontraram José, encontraram Maria, para que eles olharam? Olharam para a criança que estava na manjedoura. Porque os anjos disseram assim: vocês vão encontrar ele, está deitado na manjedoura e está envolto em panos. Esse é o Salvador. Deve ter sido tremendo, né? Estou falando de Jesus, irmão. Está bebezinho ali. Ali, bebezinho, é o Salvador. Nasceu. Quando os pastores chegam lá, ele não está deitado numa manjedoura. E a Bíblia diz assim: vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino.
Quando eles chegam lá e olham, irmão, aquela criança deitada na manjedoura, eles começam a olhar para o Salvador. Eles devem ter se curvado, devem ter dobrado o joelho, eles devem ter dado glória a Deus, irmão, pela palavra. Eles devem ter dado glória a Deus porque apontou o caminho. Eles devem ter dado glória a Deus pela misericórdia que Deus teve de falar para eles, irmão. E eles foram até lá. E depois, irmão, que eles olham para o Salvador, eles olham para Maria, eles olham para José e começam a falar para Maria e para José a respeito de quem? A respeito do menino, do que aconteceu, do que os anjos disseram, irmão, de como eles estavam, da milícia de anjos. Que culto deve ter sido ali. Que culto deve ter sido ali com o Salvador bebezinho ali. Os anjos se apareceram, falaram a respeito dele, ele é isso, é aquilo, é aquele outro. Depois apareceu uma milícia de anjos e foi embora. Eu olhei para o céu e não via mais as estrelas. Eu vi uma luz, uma glória, e aqueles anjos sumiram no céu. E enquanto eles sumiam, se ouviu uma voz que saía dizendo: glória a Deus nas alturas. Era um louvor. Que coisa linda, né? A Bíblia diz, irmão, que eles falaram isso para Maria. E Maria fazia o quê? E vendo que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Todos que ouviram, enquanto os pastores falavam a respeito de Jesus, dos acontecimentos que eu citei aqui, os que estavam ouvindo ficaram admirados. E nós como é que ficamos quando ouvimos falar a respeito dele? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Ficamos admirados com o seu poder, com a sua majestade. Oh, glória a Deus! Deve ter tido um culto ali, irmão, naquela estrebaria. Aleluia! Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Aleluia! Hoje os pastores falam, irmão, e você ouve. O que está na Bíblia, irmão, você ouve e guarda no teu coração. E fique admirado. E fique, meus irmãos, assim: meu Deus, que maravilha! O que foi isso? É mesmo? E depois não guarda teu coração e diz: eu quero esse Jesus. Irmão, o nascimento de Jesus, é claro que essa data que existe, eu não sou da Feliz de Natal aqui, porque essa data é meio assim, mas vamos aproveitar essa data para falar de Jesus, irmão, e do seu nascimento, do seu propósito. O nascimento de Jesus, irmão, não se comemora escutando funk. O nascimento de Jesus não se comemora, irmão, tomando um engradado de cerveja. Hoje é festa. Alguém colocou assim: já posso começar a beber? Pode, tudo te é lícito. Começa aí, porque tu não entende o propósito. Mas na casa dos crentes, irmão, os que se alegram com o nascimento de Jesus, irmão, quando a ceia está na mesa, eles vão agradecer ao Salvador pela bênção que está na mesa. Mas na casa dos que creem, irmão, eles vão se alegrar porque a família está reunida. Na casa dos que creem tem alegria verdadeira, porque a alegria do céu é verdadeira. Aleluia. Na casa dos crentes não necessita de embriaguez, não necessita, irmão. Na casa dos crentes o que precisa é da presença do Espírito Santo, e ela está, irmão, aleluia. Na casa do crente, irmão, enquanto tudo está sendo preparado, está fazendo ali o seu assadinho, está fazendo a sua janta, está fazendo, quem sabe, um arroz, feijão, não sei, uma lasanha, alguma coisa boa você fez, porque Deus abençoou você. Mas enquanto, irmão, o mundo se alegra da maneira deles, porque a terra se alegra da maneira deles, nós nos alegramos da maneira do céu. Escute, da maneira do céu deve ser a nossa alegria. Se é assim, eu entendo que o nascimento de Jesus, irmão, ele nasceu para a salvação de todo o povo, salvando do seu pecado. Agora pensa na mensagem dos anjos. Os anjos voltam para o céu cantando funk. Os anjos voltam para o céu escutando música mundana. Não, no nascimento de Jesus, os anjos voltam para o céu louvando a Deus. Quem entende o verdadeiro sentido não se reúne para pecar.
porque ele nasceu para salvar do pecado. Quem entende o verdadeiro sentido se reúne para se alegrar com ele, para louvar a ele, para bendizer o nome dele, aleluia, porque esta alegria é verdadeira. Eu sei aqui, já vou terminar, que na casa do crente, esta alegria é verdadeira. Antes, quando nós éramos do mundo e o mundo não nos afastava de Cristo, tantas coisas nós pensávamos que era alegria. Aí o outro dia, irmão, aquela dor de cabeça, dor aqui, dor ali, dor lá, porque nós achávamos que a alegria era aqui, era ali, era não, irmão. O crente se alegra da maneira da Bíblia. Apresenta a Bíblia, irmão, o nascimento de Jesus, salvação de todo o povo, salvando dos seus pecados. No nascimento de Jesus, o crente sabe, essa noite, todos os dias deve ser assim, mas como é um dia de festa, as pessoas se reúnem para fazer o que querem, o crente tem entendimento pela Bíblia. Essa noite, se eu vou celebrar, então celebrarei o nascimento de Jesus. Mas Jesus nasceu para me salvar do pecado. Então na minha casa não vai entrar pecado, não vai ter pecado, não vai ter. Aqui não. Depois eu peço, não, aqui não, porque ele não nasceu para isso. Ele nasceu para me salvar. E alguém vai dizer, mas se não for assim, tu não vai ter alegria. E o anjo vai dizer, trago boa nova de alegria. E alguém vai dizer, mas pelo menos uma musiquinha aí tu vai botar, louvando a Deus. Aleluia. Porque eu entendo pela Bíblia o verdadeiro sentido do nascimento de Cristo. Não sei como é que é na casa do vizinho, irmão. Você não manda na casa do vizinho, mas você determina na tua casa. Na minha casa, como disse Josué, eu e a minha casa aqui serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos? E vendo divulgaram o que lhes tinha sido dito, e todos se admiraram. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores. Olha só, já vou terminar aqui. Depois de ter feito aquele culto ali, de ter falado sobre Jesus, aquela admiração da palavra, a manifestação do sobrenatural, não tem como os pastores voltar para o pasto. Eles vão voltar para trabalhar, irmão. Voltar, mas receber a mensagem, foram buscar, porque a nossa vida é assim. A gente recebe a palavra, entende a palavra, vai lá, irmão, busca Jesus e volta para as nossas coisas. Não volta, irmão? Segunda-feira, hoje não é domingo, não. Sexta-feira, sábado, segunda-feira, terça-feira, vocês voltam para as mesmas coisas, vocês voltam para o serviço de vocês. Vai acabar o culto, nós vamos voltar para a nossa casa. Não vamos, irmão? Vamos, mas nós recebemos a palavra, e ao receber a palavra, a gente sabe que tem que buscar. E lá na estrebaria, irmão, eu acredito que teve um culto, e depois do culto, pastor, os pastores voltam. Para onde? Voltam para o campo, para cuidar das ovelhas deles, irmão. E voltam como, pastor? Vamos ver o que a Bíblia diz, irmão. E a Bíblia diz: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aleluia! Quando se compreende a verdade que está em Cristo, então, irmão, o glorificamos, então, irmão, o louvamos. O culto termina e você volta cantando, o culto termina e você volta assobiando, o culto termina e você volta glorificando, porque Deus, irmão, te anunciou a verdade. Você não está mais no paganismo, você não está mais nas mentiras do mundo, mas você está na verdade. Aleluia! O Senhor te libertou do pecado. Chega nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já vamos orar, irmão. Já vamos orar. Só para mim segurar um tema aqui final a respeito dos pastores. Quando os pastores vão buscar, a Bíblia diz que eles foram apressadamente. É como quem diz: eu não obedeceu, vamos lá conhecer. Mas quando eles voltam, a Bíblia não diz que eles voltam apressadamente. Apressadamente não, a Bíblia diz que eles voltam, porque eles já foram apressadamente, conheceram, falaram, se admiraram, estão cheios de Deus. Agora para voltar não tem pressa, viu, irmão? Para voltar não tem pressa. Não precisa ficar assim,
que hora vai ser? Para voltar não tem pressa, o importante é que Ele te anunciou, você está aqui, aleluia. O importante é que para voltar você vai voltar, pode ter certeza. Mas é que eu deixei isso, deixei aquilo, irmão. Deus guardou as ovelhinhas dos pastores, irmão. Deus guarda a tua casa, ninguém vai tocar lá, pode ter certeza. Não tem pressa para voltar, e quando estiver voltando, volta adorando, volta louvando, volta glorificando, volta cantando, volta falando da grandeza dele. Aleluia. Nos colocamos de pé em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, aleluia, glória a Deus. Quantos se alegram com Jesus? Hein? Quantos receberam a boa nova? Imagine o anjo feliz, imagine o anjo feliz, irmão. Não tem mais, eu tenho uma boa notícia. Indo embora, irmão, e a milícia louvando. Que música deve ter sido, né, irmão? Sabe a voz dos anjos? Que música os pastores devem ter ouvido, né? Que música devem ter ouvido os pastores? Que coral! Que coral do céu! Que bênção que aconteceu com aqueles pastores! Que bênção, irmão! Mas eles voltaram, viveram o mistério, mas voltaram para cuidar das ovelhinhas deles, irmão. Aleluia! Se admiraram, falaram, foram buscar, mas voltaram para os seus compromissos, mas voltaram mais cheios de Deus. Voltaram mais cheio de Deus, irmão, aleluia. E você também, irmão, a cada dia mais cheio de Deus, mais cheia de Deus, viu, irmã? Mais cheio de Deus, viu, irmão, aleluia. Aguardando, porque tudo o que Ele disse, tudo que foi falado a respeito do Verbo se fez carne, tudo que foi falado a respeito do nascimento de Cristo se cumpriu, a respeito da vida de Cristo se cumpriu, a respeito da morte de Cristo se cumpriu, a respeito da vida de Cristo vai se cumprir. E nós vamos estar firme e forte, e nós vamos estar de mão com a nossa casa, vamos, e nós vamos estar firme, aleluia. Tua esposa vai estar firme, teu marido vai estar, em nome de Jesus. Os teus filhos vão estar firmes, não, a terra não vai atrapalhar o teu relacionamento, porque a verdade do céu te liberta, aleluia. A verdade do céu alegra o teu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem é do céu? Estamos na terra, mas a gente é do céu. Eu quero ir para lá. Glória, depois chegar a hora, Senhor, eu quero ir como esses anjos aí. Aleluia. Eu não sei, irmão, se no arrebatamento, se nós que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, a Bíblia diz, nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Será que quando nós formos arrebatados, quando nós estivermos subindo e nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens, a nossa cabeça, enquanto a gente sobe, estará olhando para cá? Ou enquanto a gente sobe, já estaremos olhando para lá? Porque aqui a gente já conhece, mas ela vai se abrir lá a porta. Oh, glória. Deus, aleluia. Vai se abrir lá a porta. Por isso que nós temos que olhar para lá. Quando a terra te ferir, olhe para o céu. Quando a terra te decepcionar, olhe para o céu. Quando alguém te magoar, olhe para o céu. Quando alguém mentir para você, olhe para o céu. Porque estas coisas acontecem na terra, mas a mensagem do céu sempre foi verdadeira. Amém? Amém. Você procura a verdade? Não procura, pastor. Olhe para o céu. Senta lá na tua casa, irmão, à noite, faz o teu mate, olhe para o céu. Senta com a tua família, irmão, converse sobre o céu, fale sobre o céu. Porque a Bíblia diz que os anjos cantaram aquele louvor e subiram para onde? Para o céu. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, irmão, enquanto falava, ia subindo para onde? Para o céu. A Bíblia diz que nós também um dia iremos para onde? Para o céu. Glória a Deus, eu acredito nesta palavra. Glória a Deus. Aí onde você está mesmo, porque o tempo já é passado. Você está com a tua família, eu vou orar aqui, vou ficar aqui no altar. Ou se não, até convido os meus a passarem aqui. Pastor Gabriel, pode descer ali com a sua família em nome de Jesus. Pega a tua família aí pela mão. Pastor, minha família não está aqui.
Se tiver alguém, irmão, que a família não está aqui, nós somos todos uma família em Cristo Jesus. Isso aí que o presbítero Flávio fez aqui, junto com o irmão Jefferson, ficaram os homens do lado aí, ó, podem se dar as mãos também, porque somos uma família. Se não tiver problema para você, dá a mão para quem está do lado aí. Estende a mão, porque o papel é estender a mão. A mensagem do céu é estender a mão. Nós amamos a Deus, e para amar a Deus nós também devemos amar uns aos outros. Não podemos encolher a mão e dizer, não vou dar a mão para esse, não está aqui a minha mão. Eu vou orar, mas tem que botar a mão no meu ombro aqui. Olha aí, irmão, tá bom aqui, tio? Todo mundo aí, irmão. Glória a Deus. Está com os olhos abertos? Olha para o lado direito, olha para o lado direito aí. Não, olha para o lado direito, olha para a família, para o lado direito, dá uma olhada. Agora sai da tua boca essa palavra aqui, ó. Que bênção. Dá para sair um obrigado, Jesus. Amém? Olha para o lado esquerdo agora, estou pegando pela frente aqui, aí, presbítero, olha para o esquerdo aí, ó. Que bênção, sabe o que é aí, irmão Gerson? Sabe o que é, irmão Gerson? Esse aí é a família de Jesus. A família e a família de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele faz o solitário viver em família. O nascimento de Cristo é isso. Alegria para todos, não é só para você, é alegria para todos. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, irmão. Quem está feliz com Jesus? Olha que bênção da casa. Deixa eu profetizar aqui para você. E nós vamos orar nesse propósito. Os que não estão aqui hoje, da tua família, eu profetizo em nome de Jesus que eles estarão de mão contigo dentro de pouco tempo, porque o Deus da Bíblia vai agir. O Deus que salva vai agir. E não importa as correntes, Ele quebra todas. Não importa as prisões, Ele quebra todas. Não importa se tem laço, Ele corta todos para salvar. E Ele vai fazer isso. E se você quer, toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, quem é Deus senão o Senhor? Quem pode operar milagres e maravilhas senão o Senhor? Pai, nesta noite nós nos alegramos, Pai. Nos alegramos, meu Senhor, pela presença do Teu Santo. Glória, 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 glória. Pela presença do Santo Espírito neste lugar. Nós nos alegramos, meu Pai, pelas Suas maravilhas. Nós nos alegramos, meu Pai, pelo Teu amor. Nós nos alegramos, meu Pai, pelo nascimento do Salvador. Nós nos alegramos porque o Senhor nos salvou do pecado. Nós nos alegramos porque o Senhor nos libertou da mentira. Nós nos alegramos porque o Senhor nos alegra com a Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome santo, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor nos amou de uma tal maneira, Pai, o amor que está em Cristo, que a alegria verdadeira do céu habite em cada coração dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, ó Pai, porque neste momento nós estamos orando pelas nossas famílias, nós estamos orando pelos nossos irmãos que aqui estão, porque o Senhor, ó Deus, é quem tem feito estas coisas, o Senhor, ó Deus, é quem tem trazido esta união, e a Tua palavra diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O diabo já perdeu, as trevas já perderam, porque a alegria de Deus, a alegria da palavra, a alegria do Espírito Santo transborda nos corações desta noite. Aleluia, glória, glória. Em barulho de glória, em barulho de adoração, em barulho de louvor, em barulho porque tem adorador.
tem barulho porque tem adorador. Receba a presença do Espírito Santo nesta noite. Receba a presença do Espírito de Deus. Pai que estás no céu, a tua palavra é fiel e é verdadeira. O Senhor mesmo disse, Pai, que o mundo saberá que somos os teus discípulos se houver amor entre nós. Que nesta noite, neste dia, neste tema deste culto, o amor transborde nos corações, de modo que haja conserto, de modo que haja perdão, de modo que haja verdade no céu. Aleluia! Porque somos do céu. Senhor Deus, eu te glorifico, eu te engrandeço e agradeço a ti por todas as ricas bênçãos que derramaste sobre nós. Eu te agradeço pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão, ó Pai. Eu te agradeço porque tu tens cuidado. Eu te agradeço porque tu abençoaste eles, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela ceia que eles tiveram. Te agradeço porque não tem faltado o alimento, Pai. Eu te agradeço porque tu tens abençoado de uma tal maneira. Mas a alegria que transborda em nossos corações, ó Pai, é a presença do teu Espírito Santo. Eu te agradeço porque tem cuidado de nós, ó Pai. Eu te agradeço por este culto. Eu te agradeço pelos dizimistas. Eu te agradeço pelos ofertantes. Eu te agradeço por tudo que tu tens feito, meu Pai. Nós nos alegramos em ti e em ti queremos estar todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. O Senhor é meu pastor E nada me faltará. operando Deus. Quem impedirá? Ninguém aplauda ao Senhor Jesus. E se você quiser, abraça o teu irmão, aleluia, abraça a tua família, abraça a tua casa e te alegra na palavra do Senhor. Estamos despedidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, ainda estamos alegres e contentes. A Bíblia diz que os pastores tiveram pressa para ir buscar Jesus, mas não tiveram pressa para ir embora. Então aqueles que quiserem ficar e participar de um bolo juntamente conosco, que foi doado para a igreja, você pode ficar mais um pouco, irmão, e comer um bolo aqui junto com nós.